O futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes, afirmou não, nós mostramos uma sonora dele aqui outro dia, né? Ele falando lá na Fiera do Rio de Janeiro, que ele ia cortar verba federal dada pelo chamado Sistema S. Senai, Senac, Sesc, etc, etc. Bom, será que o futuro presidente deve colocar essa ideia em prática ou não? No que o sistema pode melhorar ou piorar em relação à oferta de emprego? O doutor Alexandre Pacheco, advogado, professor de Direito Empresarial e Tributário da Fundação Getúlio Vargas, gentilmente está aqui conosco. Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal. Obrigado pelo convite. Obrigado. Alexandre, primeira coisa, o Sistema S, o sindicato a gente sabe que é o pessoal que contribuía. De onde vem o dinheiro do chamado Sistema S? Há contribuições que a legislação federal impõe e, portanto, são obrigatórias, não é? Tem natureza tributária, sendo que a legislação nomeia como contribuintes ou como pagadores desses tributos os empresários. Esses tributos vão aí de 1% a 2,5% sobre a massa de salários que os empregadores pagam para os empregados, e esses recursos são recolhidos, portanto, para o governo federal e destinados para essas entidades privadas do Sistema S. Agora, a empresa é obrigada a pagar? Não é facultativa esse pagamento. É obrigatório mesmo, tem natureza tributária. Se diz tecnicamente que se trata de contribuições de natureza compulsória, como qualquer tributo, como imposto de renda, como IPVA, como IPTU. Sim. Agora, essa massa, então, que o Sistema S tem à sua disposição é muito grande? Muita grana? São 18 bilhões de reais. O gasto, por exemplo, com Bolsa Família é por volta de 29 bilhões, não é? Então, seria 2/3 de um Bolsa Família, é muito dinheiro. 18 bi? 18 bilhões. Agora, eles têm que prestar conta desses 18 bi? Esse é um problema. Primeiro, já há fiscalizações dos tribunais de contas, porque esses recursos são tributos, têm natureza tributária, apesar de haver uma destinação para essas entidades que são privadas, não é? Mas existe um outro problema que é difícil até de ser dimensionado, que diz respeito a convênios que a legislação permite que o Senai, por exemplo, faça com as empresas para que o recolhimento não seja feito diretamente para o governo federal, seja feito diretamente para a entidade. E isso já foi criticado, foi objeto de CPI no passado, porque como vai se saber se, por exemplo, determinado empresário teve uma dispensa do pagamento dessas contribuições, entendeu? Então, o adequado, pelo menos, seria que esses recursos fossem arrecadados para a Receita Federal, acabasse com essa conversa de convênios, para se fiscalizar o volume arrecadado, se de fato está sendo pago, se não está favorecendo os amigos, a alta diretoria dessas entidades, e também para fiscalizar a destinação delas. Nós temos um caso de corrupção gritante no Rio de Janeiro, no Sistema S, onde o antigo presidente, que está preso, inclusive, fez muito mau uso do dinheiro lá para benefício próprio, inclusive, para corrupção, gastos com corrupção, não é? Então, a prestação de contas desses recursos é muito criticada pelo Tribunal de Contas da União, e essas entidades, tradicionalmente, resistem a abrir a sua caixa preta. Sim. É uma caixa preta? Olha, houve investigações no passado, está em curso uma outra investigação muito importante pela Polícia Federal, e uma coisa que também chama muita atenção, em São Paulo, o Sistema S aparentemente se comporta de forma mais civilizada, não é? Mas os sistemas S espalhados pelo Brasil recebem periódicas denúncias de corrupção, não é? O judiciário não é tão estruturado em alguns estados, e você tem Sistema S em todos os estados. Então, os abusos estão espalhados pelo Brasil. Há muitas denúncias de corrupção, sim. Agora, o Sistema S também faz parte daquele chamado, ele ajuda a pesar no tal do custo Brasil? A ideia dele faz sentido, que seria qualificar o trabalhador brasileiro. Por exemplo, nós podemos fazer um teste simples como esse, perguntar para o nosso encanador, para o nosso eletricista, onde que ele aprendeu o ofício dele. Provavelmente ele aprendeu no Senac, no Senai, em alguma estrutura como essa. Então, nesse sentido, o Sistema S
tem um propósito. Agora, quando ele foi criado, não havia instituições particulares prestando esses serviços. Hoje tem. O conteúdo disponível, por exemplo, no YouTube. Eu, quando eu faço alguma pequena reforma em casa, mexo num pequeno aparelho eletrônico, ou quero aprender a instalar um brinquedo para minha filha, eu ligo no YouTube e eu já tenho toda a informação lá. Então, de certo sentido, o Sistema S, que foi criado na década de 40, não se justifica nem pela parte boa. E ainda tem a parte ruim. Agora, ele não pode ser utilizado também para fins políticos? Parece que eu vi aí na campanha agora, recente, para governador, né? Isso é lamentável. Que um deles o presidente da Fiesp, tá certo? Sim. E deu a impressão de que ele usa aquele sistema do Senai para fazer campanha política. O que acontece? O Sistema S faz um belo serviço no interior do Brasil. Eu mesmo, eu aprendi a nadar no SESI, no interior. Eu aprendi no SESC. Do SESC? No SESC. Então, eu aprendi a nadar no SESC. Eu não tinha condição nenhuma de ser associado em clube quando criança. Fazia os cursos de férias, né, para não deixar minha mãe louca em casa. Tinha uns treinamentos lá muito interessantes. Eles têm uma atividade muito boa. A questão é que custa caro demais e há desvios, corrupção, mau uso. E uma das formas de mau uso que a gente percebe é que, de fato, ele serve de palanque custeado com dinheiro público para o cidadão depois participar de campanhas eleitorais. Isso é uma coisa. Agora, a segunda coisa é que o Sistema S tem uma bancada de deputados federais e senadores enorme no Congresso Nacional. Porque com essa montanha de dinheiro, troca favor aqui, troca ali. E outra, empregos, né? A gente viu no governo passado, principalmente, no governo Lula e Dilma, diversas figuras estreladas do governo federal que colocavam parentes ou amigos para trabalhar nessas entidades em cargos de altos salários. Me lembro até no Sebrae. No Sebrae, são coisas lamentáveis, né? Nós temos figuras públicas importantes que estão no Sistema S, tá? Isso é verdade que seja dita também. Nós temos técnicos de alto nível lá, claro. A própria Fife Domingos faz um trabalho excelente. Nós estamos falando do desvio, né? E o quanto custa, não é? Pela questão de não compensa. É esse o ponto, né? A gente poderia obter os mesmos benefícios usando a cabeça para fechar esses ralos de corrupção, desperdício e usar os recursos de forma mais racional. Agora, o Paulo Guedes, então, vai ter uma batalha pela frente grande, hein? Não tenha dúvida. Ele vai enfrentar o quê? Bancada do Congresso Nacional, muitos políticos influentes, pessoas convictas que acreditam que o Sistema S é uma boa mesmo, e a população mesmo, nessas cidades que tem SESI, SENAC, que não vão entender isso, não é? Vão achar que vão perder isso, não vai entrar nada melhor no lugar. Mas o mais racional seria mesmo, eu acredito pessoalmente, extinguir progressivamente o Sistema S, ou ao menos reduzir o quanto de tributos ele carreia, não é? Para que os próprios empresários que queiram treinar os seus empregados façam isso diretamente, contratam uma instituição privada, enfim. Agora, tem cursos aí que custam tanto quanto em qualquer outra universidade. São cursos pagos, E são bons cursos, assim, mas são caros. Mas o próprio Sistema S também cobra, que é um problema. Não, né? então ele cobra, é caro. É caro, cobra caro, exatamente. Ele acha até como se fosse uma instituição privada. Uma das críticas da CPI que apareceu é que o Sistema S está ofertando cada vez mais cursos não presenciais, que o custo é muito baixo, e os cursos presenciais estão sendo pagos. Então, o que se faz com esse dinheiro? No final das contas, é uma tendência natural no serviço público ou entidades custeadas com dinheiro público para que os próprios burocratas acabam represando a maior parte dos recursos e distribuindo entre eles, né? Isso é uma tendência natural do dinheiro público, né? Por isso que o Estado tem que ser o mais ajustadinho, justo possível, para que não haja gorduras para serem desperdiçadas, né? Sem dúvida. Alexandre, obrigado aqui por nos ajudar a entender essa questão, porque a briga vai ser feia pela frente. E nós vamos acompanhar com passo a passo. Vamos em frente. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Um instantinho que nós vamos tirar uma selfie. Opa, vamos lá. Só um instantinho. Obrigado. Tá legal. Bom, professor doutor Alexandre Pacheco, advogado, professor de Direito Empresarial e Tributário da Fundação Getúlio Vargas, nos ajudando a entender. Vai ter uma briga braba entre o Sistema S, né, e o futuro ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes.